Mas você falou dos antifrágeis. Eu conheci o Nassim Taleb, que é o autor do livro Antifrágil, em 2005, 2006, porque ele tinha lançado um livro em 2003 chamado Iludidos pelo Acaso. É um Uhum. grande clássico, é o primeiro livro dele, todo mundo deveria começar por esse livro. E eu achei muito legal, mas não achei extraordinário. Achei um livro Uhum. bom, como vários outros Sim. que eu estava com muitas descobertas sobre matemática, estatística nessa época, então beleza. Mas em 2007 para 2008, em 2008, na verdade, eu descobri a lógica do cisne negro. E aí Hum. foi um salto, assim. E aí eu descobri que ele era um grande especialista em opções e que eu já dava aula de opções, eu já era da Landstorm, já dava aula de opções, inclusive, desde 97. Nessa época eu era estagiário, eu comecei a dar aula nessa época. Muito interessante a história. E aí eu comecei a conversar com pessoas que conheciam ele do mundo das opções. Eu tinha descoberto um evento, um encontro dos melhores especialistas do mundo de opções acontecia no Brasil, especialistas Caramba! em matemática, não eram Uhum. financistas, eram caras da Tá. Universidade de Matemática. E era patrocinado pelo INPE, pela Petrobras, né, dinheiro público, e acontecia nos baita hotéis. Então era em Búzios, no melhor hotel, era no Frade, em Angra e tal, e eu ia todo ano. Eu e o Stormer, da Leandro Stormer, tinha junto, e mais um amigo nosso chamado Jairo. E ficava conversando com aqueles gringos sobre opções, e eu não entendia nada. Eu não Sim. entendia nada daquela matemática naquela época. E eles já eram amigos do Taleb, e eu entendi que o Taleb era importante, e depois tive acesso ao PDF do livro dele de opções. E de fato, o Uhum. Nassim Taleb escreveu o livro mais importante de opções, assim, que define muitas coisas, e ele escreveu em 97. E ele tem uma história muito interessante, e hoje ele é bilionário, né? E ele é um investidor, ele ganhou 50 milhões de dólares no crash de 87. Ele tinha 27 anos de idade. Então, de Caramba. fato, ele E tem com opções, basicamente, né? pozinhos de opções, exatamente. Essa é a técnica. Então eu falei, poxa, eu quero aprender como é que eu faço essas coisas com esse cara. Legal. Uhum. Ele já puxava um pouco para filosofia, para autoajuda, para o desenvolvimento pessoal, para tomada de decisão, para a economia pessoal, que eu chamava, né? Não, não é economia só financeira, é economia do gerenciamento da própria vida e tal. Mas Antifrágil, ele meio que rompe a barreira e ele escreve um livro realmente filosófico, em que ele descreve, né, como seria o processo daqueles organismos vivos que progrediram, tiveram sucesso e venceram na corrida adaptativa da evolução. Aqueles organismos que evoluíram, que estão vivos, que sobreviveram, eles têm a seguinte característica: eles melhoram com o estresse, eles melhoram com a dor. A família da desordem, que é o estresse, o ruído, a volatilidade, o tempo, o atrito, o calor, essas coisas todas aí que são estressantes, esses organismos, até um certo nível de estresse, faz com que eles melhorem, eles tenham reações de crescimento pós-traumático. Então, ele reconheceu isso também na economia, nas empresas, as pessoas, né, que conseguem com os erros, com a dor, com os problemas, conseguir transformar aquilo numa evolução, num aprendizado e melhorar. Então, essa é a característica de quem sobrevive, e ele chamou esse organismo e essa característica de antifragilidade e os organismos de antifrágeis. Por quê? Porque até então as pessoas tinham A e B, né? Era binário, né? Era 0 e Sim. 1, que era o frágil e o forte, e o robusto. Uhum. Uhum. Mas o inverso do frágil não é o robusto e o forte. Por quê? O frágil, por exemplo, pode ser uma xícara, um copo de cristal. Ele caiu, né? Ele não gosta da desordem, ele não gosta do impacto, então ele quebra. O forte pode ser tipo, sei lá, uma pedra, uma colher de inox, de prata, sei lá. Ela é forte, ela vai cair e ela muitas vezes nem vai sofrer nenhuma avaria, ela é forte, ela é robusta. Mas não basta ser forte para sobreviver no universo, esse universo que se acelera, que tudo está em mudança, que tudo está em transformação e tal. Você precisa melhorar com o impacto, aprender com o impacto. Então, o inverso daquilo que é frágil não é o robusto.
Se o frágil fosse o -1, o robusto seria o 0 e o antifrágil seria o +1, né? Sim. Então, enquanto um quebra com o estresse, o outro permanece igual, que também não é bom o suficiente, o outro melhora com o estresse. Então, essa é uma analogia que serve para qualquer coisa, todo o professor de autoajuda, de filosofia, fala de antifragilidade e tudo mais, e isso é muito bom. E aí eu li esse livro em 2011 para 2012, e eu falei, cara, a minha missão nesse momento é explicar isso aqui para o mundo. Fez muito sentido para Pessoas você. precisam. Não, era muito forte para mim. Eu falava, eu precisava explicar, eu dava para as pessoas o livro, e aquele conceito é muito complexo, é difícil. E em 2014 eu estava lendo o livro pela terceira, quarta vez. Quando chegou em 2006 para 2007, eu já tinha um programa na Infomoney falando de opções, eu já tinha algum reconhecimento, né? Eu já tinha condições de me dedicar no lazer, a produzir um conteúdo sobre Taleb e antifragilidade, e eu estava lendo pela quarta vez o livro nas férias, na praia, em 2006 para 2007. Eu falei, cara, eu vou pegar esse livro, eu vou abrir qualquer página no YouTube, vou começar um programa no YouTube, vou abrir qualquer página, eu vou ler uma página e vou fazer comentários aqui sobre o livro, porque eu não consigo mais ler ele sozinho. As pessoas precisam entender essas palavras aqui, uma coisa meio O messiânica, Roxo né? foi pregar a palavra de Nassim Pregar a Taleb, palavra de Nassim, basicamente exato. isso. Eu sou o mensageiro, eu me considero como o mensageiro do Nassim E é Taleb. muito legal, porque E ele é muito você já se encontrou treteiro. várias vezes com ele Várias, também, né? várias, várias, várias. A gente tem se aproximado, eu já contei inclusive sobre essa relação. De qualquer maneira, olha como a vida é, né? Eu voltei de férias em janeiro, já apto a fazer isso, e eu encontrei o Richard, porque eu tinha marcado um café com ele. Eu faço muito network, assim, eu gosto de network, e eu tinha marcado um café, porque eu vi o trabalho dele na Record, e, cara, foi, putz, Taleb é amor à primeira vista. Eu falei, então, ó, eu tenho esse projeto e tal, se você quiser. Ele falou, pô, tô dentro. Fizemos o primeiro piloto, eu e ele, demos o nome aos Antifrágeis por causa do Uhum. rock, do Rolling Stones, dos Beatles, que o Taleb seria o blues, uma coisa difícil, árida, que xinga todo mundo, que é agressivo e tal, e a gente seria uma coisa mais soft, mais pop e tal, seriam né, os Antifrágeis, né, que seria uma coisa mais pop, um grupinho aí que falasse dos Antifrágeis, e aí a gente fez o primeiro programa, eu na minha casa, ele na casa dele, do jeito que deu. E aí o João Sandrini, que é meu chapa demais até hoje, falou, Roxo, nós queremos na Infomoney, você pode trazer o programa. E eu falei, não, Sandrini, isso aqui é filosofia, cara, isso aqui é uma viajação e tal, não é economia nem finança. Ele falou, não, não importa. Todo mundo quer saber sobre Taleb. Ninguém tem saco de ler, ficar indo e voltando. Cada frase do livro do cara é super densa, você tem que ficar lendo, lendo, lendo. Então, vocês fazem aí que vai dar certo. E deu. E era o começo da live no Facebook. Olha como as coisas ficam velhas rápido, né? Foi outro dia, 2017, e chegou a ter 50 mil pessoas vendo os Antifrágeis, e Caramba! Gustavo Franco e o caramba. Então, pra gente foi muito Caramba! legal, porque a gente virou meio mainstream, assim, Você meio pop. sabe que a galera, às vezes, a teoria, vamos dizer assim, sei lá, vou aprender o que é uma opção, alguma coisa assim. Isso eu acho que é a parte, às vezes, até mais tranquila de você aprender, Roxo. Eu acho que a parte mais Sim. difícil é essa, é a parte filosófica, a parte que envolve o psicológico, a mente das pessoas, para elas realmente não fazerem algumas lambanças no mercado. Então, eu acho que até por isso que a gente tem uma demanda muito grande por esse lado. A parte técnica, você viu uma, duas vezes, você já meio que sabe mais ou menos como Perfeito, funciona. Mas perfeito. essa parte da mente, que acho que inclusive você falou que você tem um projeto que você está voltado para isso agora, eu Sim, acho que sim. isso é de extrema importância, porque demora muito tempo para a gente conseguir olhar para o mercado, sei lá, de uma maneira um pouco mais plena, sem ficar tão emocionado e ter o Sim. psicológico em dia para não fazer lambança, né? Me fala desse projeto que você está criando. Então, eu pessoalmente sempre sofri de problemas emocionais, assim, problema de raiva, problema de descontrole. Eu não fui É muito difícil de feito, acreditar nisso, Roxo. juro É por Deus, muito eu difícil. não fui feito uma pessoa para operar no mercado financeiro. Eu fui expulso 3 vezes da escola. Eu arrumei Caramba! uma briga para de 20 pessoas na minha formatura. Era o objetivo de Pinheiros contra a Grande. Não, eu juro por Deus, eu dava trabalho mesmo, quebrei 3 vezes. E Eita! aí eu medito, né? E busco assim, um autoconhecimento, espiritualidade, blá, 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 desde 2010, e tem um projeto, né? Minha empresa se chama Zen Economics, porque é exatamente o cruzamento entre
o zen, o redondo, o holístico, aquele que é subjetivo, abstrato e tal, com o quadradinho, que é o economics mesmo, que é o técnico e tudo mais. Então, a nossa empresa fez 10 anos esse ano. Olha como a gente estava tão na frente que ninguém nem queria saber, porque Pois era, é. era muito avançado, as ideias eram avançadas. E isso é muito legal. Então, eu comecei esse projeto de desenvolvimento pessoal, já lendo Taleb, já pegando algumas ideias dele, budismo e uma série, né, Warren Buffett, uma série de, de inspirações aí, e eu comecei a aplicar na minha própria vida. Depois que eu quebrei 2, 3 vezes, eu comecei a aplicar na minha própria vida essa mudança, né? Então, eu em 2003 parei de comer açúcar, eu já não como açúcar, já lá faz 18 anos, eu parei de fumar, e eu fui, né, fazendo uma mudança e uma coisa do controle da mente. E o estoicismo, que é algo que o Taleb prega, uma das filosofias gregas lá, e ele prega uma coisa um pouco mais do controle da mente, de você controlar os seus instintos, as suas vontades animais e bababá. E isso Uhum. tem muito a ver com o mercado. Porque o Sim. mercado, ele é o maior desafio intelectual da modernidade, o maior desafio emocional também da modernidade. Por quê? Porque o nosso cérebro antigo, reptiliano, intuitivo, ele não é feito para tomar decisões que levam anos, de que você fica sofrendo de pouquinho para ver o ganho lá no prazo. O nosso cérebro não foi feito para perder de pouquinho para ganhar um montão no futuro. A Sim. consciência, ela só aparece, sei lá, 70 mil anos atrás, né? Talvez quando a gente tenha caloria suficiente para desenvolver aqui o lobo frontal, tem uma teoria. De qualquer maneira, ela é muito nova, ela é muito pequena, a gente não consegue. E foi a consciência que trouxe a noção de guardar, do sacrifício, de se você guardar hoje, amanhã você tem, que é o pai do investimento. Né? Sim. A filosofia do investimento é a filosofia do sacrifício. Foi a percepção de alguém falar: opa, e se a gente não comer tudo hoje? Né? Deixar para amanhã. E isso é um investimento, mas ele é contra-intuitivo. O bicho, Sim. todo mundo não, a gente quer tudo hoje, agora, nesse momento. Então, controlar esse bicho, e o meu sempre foi muito forte, né? Eu tenho uma personalidade muito forte, então eu vim desenvolvendo esse método, essa filosofia, aplicando, misturado com o Taleb e tudo mais. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente veio aplicando e estudando a matemática do Taleb e as opções do mercado financeiro e as soluções matemáticas que o Taleb traz para o problema da fragilidade, para o problema do indivíduo, de como é que ele melhora, progride, atinge a plenitude e tal, e da sociedade como um todo, a gente usa mais ou menos a mesma matemática que a gente usa nas opções, é doido, mas é meio da Sim. física, assim. E a gente vai evoluindo no Taleb e as pessoas não conhecem, assim, o nível aonde ele chegou. Poucas pessoas sabem. Esse aqui é o livro de matemática dele, que é de 2008. Então, esse aqui é o compêndio técnico de todos os livros filosóficos que eu falei. É Sim. só notação matemática. É só função matemática. Como que é o nome Só desse tem. livro, Esse livro Roxo? chama Consequências Estatísticas das Caudas Gordas. É em inglês, Boa. mas olha o nome: Consequências Estatísticas das Caudas Eu Gordas. queria dizer que o nome do livro às vezes parece que assusta o investidor. Parece que é algo Tem extremamente que assustar. complexo isso daí, viu? Eu acho que nem 10 pessoas devem ter lido isso aqui no Brasil, talvez 20 ou 30. E talvez Eita! das 30, umas 20 são nossos alunos, somos nós mesmos. Né? Não é livro de entrada, né, Roxo? Não, né? Mas tem gente que vai passar a vida inteira, não é capaz de. O meu irmão, que a gente está lendo junto, umas 15 pessoas, então cada um pega um pedacinho, a gente junta em grupo. É muito Sim. difícil. Mas todos os matemáticos que estão em volta dele, que é essa turma que eu frequento desde 2008, eles dizem que se ele tivesse menos de 40 anos, ele provavelmente concorreria e ganharia a medalha Fields, que é o prêmio Nobel da matemática, né? Sim. Que na verdade vale muito mais do que o prêmio Nobel da economia, porque a economia não é uma ciência, né? A economia é uma pseudociência, a ciência social. A matemática ela não se aplica completamente à Sim. economia. Né?